Boa noite a todos, a todas. Estamos muito felizes em iniciar a mesa redonda 7 deste evento que está cheio de conteúdo e de interação entre pessoas de diferentes partes do Brasil. Nesta mesa não será diferente, a mesa intitulada Alfabetização versus Letramento, o que há por trás dessa falaciosa dicotomia, está acolhendo professoras de 3 lugares diferentes. Nós temos a professora Glícia Azevedo Tinoco, que é professora da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atua na graduação, no bacharelado da Escola de Ciências e Tecnologia, e no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, também no Prof. Letras. A professora Glícia é bastante conhecida justamente pela atuação que o grupo de pesquisa dela, Letramentos e Contemporaneidade, tem, e é uma referência mesmo nas reflexões sobre projetos de letramento. Eu também farei uma apresentação, então eu, Isabel Cristina Michelangelo de Azevedo, sou professora aqui da Universidade Federal de Sergipe, atuo tanto no PPGL quanto no Prof. Letras, e tenho me dedicado a refletir e encontrar meios para iniciarmos o ensino em alguns lugares iniciarmos o ensino de argumentação, aqui em Sergipe é praticamente o início, e dar continuidade ao ensino em muitos outros lugares. Então, estudo a questão da argumentação, tanto na perspectiva teórica quanto na perspectiva aplicada. A terceira pessoa que compõe essa mesa, a professora Fernanda Liberali, trabalha no LAEL e também no mestrado profissional em educação, FORMEP, e é a líder do grupo de pesquisas Linguagem em Atividade no Contexto Escolar, tem várias publicações, é uma referência na área de linguística aplicada. Então, nesta noite, nós teremos a oportunidade de discutirmos questões, aspectos diferentes, mas que nós entendemos que são complementares, sobre a questão da alfabetização e do letramento, e o que nos une é esse interesse em trabalhar com linguística aplicada. Então, iniciaremos essa reflexão com as palavras da professora Glícia, para quem eu passo agora a vez. Ok, muito obrigada, professora Isabel, um prazer estar aqui com você, com a professora Fernanda Liberali e com todos os que estão nos assistindo. Nesses momentos tão tristes que nós estamos vivendo, né, nesses dias tão tristes, participar de uma mesa feito essa me traz um certo alento. É como se, por um momento, ou por alguns momentos, eu pudesse deixar de pensar apenas em quanta coisa triste a gente está vivendo, né? E começar a refletir também sobre que ressignificações esse momento está nos proporcionando, né? Essa pandemia está nos forçando a nos ressignificar enquanto professores, estudantes, pesquisadores, né? Então, assim, se de tudo da vida a gente pode tirar alguma coisa boa, bom, estamos todos mergulhados, aprendendo várias coisas e ensinando algumas poucas, né? Bom, na nossa noite de hoje, então eu começo agradecendo, para mim é uma excelente oportunidade estar com vocês, e uma excelente oportunidade de, junto com a professora Isabel e a professora Fernanda, tratarmos de algo que é tão caro, que é desfazer, né, sob diferentes fios. Vocês vão ver aqui que nós vamos puxar diferentes fios para desfazer ou para lançar sementes para que os nossos interlocutores desfaçam a dicotomia falaciosa entre o conceito de alfabetização e o conceito de letramento. Então, nossa meta hoje é pensar nisso. E aí, para pensar nisso, eu vou levantar alguns pontos
e na sequência a professora Isabel Azevedo vai levantar outros, e a professora Fernanda vai fazer a amarração dessa nossa fala aqui, de forma que estamos todas concatenadas em um mesmo eixo. Né? Vejam que satisfação, né, termos numa mesma mesa a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Sergipe e a PUC de São Paulo. Então, seria mais legal se fosse presencial, obviamente, não é? Mas é o que nós temos para hoje, então tentaremos fazer o melhor possível. E sim, serei bastante objetiva, porque me interessa sobremaneira o debate que nós iremos fazer a partir daqui. Então, bom, essa é a mesa número 7 e a nossa organização está aí em 3 pontos. Eu vou começar tratando aqui com vocês a respeito de apenas alguns elementos da falaciosa dicotomia entre alfabetização e letramento. Na sequência, a professora Isabel Azevedo vai tratar da assunção do ensino de língua portuguesa como uma questão política e a vinculação desse ensino de língua portuguesa, nessa perspectiva, ao ensino de argumentação por meio de projetos de letramento. E, para fechar, né, a nossa mesa, a professora Fernanda Liberali vai tratar de uma nova proposição dicotômica, né? Só que agora a gente pensa que seja verdadeira e não falaciosa, que é a ideia da necroeducação versus multiletramento engajado, ou o multiletramento engajado como uma possibilidade de combate à necroeducação. Ok? Bom, então eu quero começar a pensar aqui junto com vocês e com todas as pessoas que estão nos ouvindo e que são simpatizantes ou estudiosas do letramento, né? E trazer algumas proposições que têm aparecido em algumas lives durante aí esse momento de pandemia. Nós fomos mergulhados em lives, né? Então, algumas lives vêm mostrando proposições que nós hoje discutiremos. A primeira delas é: o conceito de letramento é um erro. A outra: alfabetização é uma questão de método com evidências científicas. A terceira é: letramento é uma tentativa de esvaziar o caráter político da alfabetização de Paulo Freire. E a outra: letramento é um método construtivista e ideológico. Vejam, essas 4 proposições, elas são colocadas, elas são escritas de uma forma bastante simples. O conceito de letramento alfabetização letramento letramento né? Embora haja na construção dessas afirmações algo bastante simples, por trás delas há uma série de posicionamentos que nós precisamos, sim, contestar. Quando alguém diz o conceito de letramento é um erro, baseia-se em quê? Por exemplo, nós poderíamos dizer que o conceito de raça já está superado pela ciência, porque não se pensa mais raça branca, raça negra, isso é superado. Existe a raça humana. Se a gente pensar em raça humana, ok, mas raça branca, raça negra, raça com adjetivação, isso é superado. Mas quando alguém diz que o conceito de letramento é um erro, está levantando que critérios científicos para pensar isso? Ora, os estudos de letramento no Brasil começam na década de 80, e fora do Brasil, antes até. Eu não posso simplesmente fazer uma afirmação como essa e achar que está tudo bem. Depois, a alfabetização é uma questão de método com evidências científicas? Bom, uma questão de método, assim, no singular, evidências científicas de um método. A história da alfabetização no Brasil e no mundo não mostram, não dão subsídios científicos para se pensar nisso. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente pensar nessas
afirmações que me parecem muito distantes do que a cientificidade pode comprovar, né? E a partir delas, a gente vai pensar como desenvolver a ideia de letramentos como um processo de engajamento social, ok? Então, essas afirmações, a mim parece, estarem eivadas de uma visão conceitual bastante distorcida. Há, quando se pensa assim, ou quando se faz um direcionamento para esse tipo de construção, um desvirtuamento do foco do interesse público. É como se dissesse assim, olha, nada funcionou até aqui, esses alunos não estão alfabetizados e o problema é o conceito de letramento. O conceito de letramento é o vilão. Então, a tentativa de encontrar um herói ou um vilão, dicotomicamente assim, não está ancorada na ideia de pesquisa, de ciência, de cientificidade, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Qual é o foco do interesse público? É o aumento dos níveis de alfabetização ou das práticas de letramento? Então, nós temos de pensar em possibilidades de construir esse caminho e não ficar colocando a responsabilidade de um fracasso escolar em um conceito, em um pesquisador ou em outro. Isso não faz parte da cultura acadêmica, científica e tal. Outro ponto é a desconsideração de anos de pesquisa de estudiosos do letramento no Brasil e no mundo, né, quando se faz esse tipo de afirmação. Bom, rapidamente, eu vou trazer aqui para vocês apenas as mulheres que começaram essa história no Brasil. Né? E aí a gente nem pode dizer, por exemplo, que Mary Cato é estudiosa de letramento. Não, ela é psicolinguista, mas cabe a ela o mérito de ter trazido essa palavra pela primeira vez para o Brasil, exatamente no livro No Mundo da Escrita, uma perspectiva psicolinguística. É nesse livro que, da editora Ática, que pela primeira vez, né, no ano de 1986, a palavra letramento começa a circular no Brasil com publicação escrita em língua portuguesa, ok? Temos também, né, a Leda Tufone, e temos a Angela Kleiman, né, com quem eu tive o prazer de fazer doutorado, minha para sempre orientadora, né, que em 1995 traz o livro Os Significados do Letramento, e aí sim a gente pode dizer que é mesmo uma abertura para se pensar numa nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Né? Então, se o mérito da Mary Cato é de trazer, introduzir a palavra letramento no Brasil, é no livro organizado pela Angela Kleiman que se começa a, de fato, construir um caminho acadêmico nos estudos de letramento como prática social, né? E, além desse livro da Angela Kleiman, outros apareceram, inclusive o da Magda Soares, que é uma excelente estudiosa de letramento e que tem sido, em algumas lives, descaradamente desrespeitada, né? Isso a gente não pode aceitar, né? A professora Magda Soares, ela merece ser respeitada e as pesquisas que ela vem fazendo, tanto na área de alfabetização quanto na área de letramento, são extremamente importantes. Então, temos aqui um conjunto de obras, né? Todas as referências vocês vão ter acesso junto ao texto que é assinado por professora Isabel, professora Fernanda e por mim, e a professora Roxane Rojo, que é extremamente conhecida por todos nós e que também é uma estudiosa de letramento. Bom, esse grupo de mulheres, de professoras, de pesquisadoras, e todos os outros que vieram depois delas, melhor dizendo, nenhum desses pesquisadores de letramento no Brasil desconsidera o conceito de alfabetização do Paulo Freire. Então, dizer que o conceito de letramento é uma forma de despolitizar o conceito de Paulo Freire é um equívoco. Né? Já no livro lá da Angela Kleiman, de 95, já ali é dito o conceito de letramento pensado na perspectiva da prática social
tem correlações com o conceito de alfabetização do Paulo Freire. E por que isso? Porque para Paulo Freire, aprender a ler e a escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e homens percebam o que realmente significa dizer a palavra. Um comportamento humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra em um sentido verdadeiro é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir e de optar. Então vejam que no conceito de alfabetização do Paulo Freire já não há apenas a ideia do sistema, alfabetização como código, ou como sistema, ou como conceito ancorado no campo ortográfico. Não há, já no conceito de Paulo Freire, existe a ideia da prática social e das relações de poder que são mediadas pela leitura e pela escrita. Não é? Então, não dá para dizer que esses conceitos são dicotômicos, não são. Bom, mas quando nós pensamos no Brasil, e quando, por exemplo, esse dado que eu estou trazendo para vocês é um dado de 2019, né, do IBGE, da amostra 2012-2019, e quando nós vemos aí taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, o que está sendo levado em consideração aí não é os usos sociais da escrita que essas pessoas fazem. Por exemplo, no Nordeste, 13,9%, né, de taxa de analfabetismo. Mas observe, isso significa que existem práticas de letramento que vários brasileiros não conseguem desenvolver. Isso não significa, porém, que outras eles deixem de desenvolver. Serei mais clara. Não saber assinar o nome não impede que haja uma liderança sindical, por exemplo, em determinado sujeito, sócio-historicamente pensado. Né? Então, ele pode desenvolver algumas práticas de letramento de forma mais autônoma ou não, né? com ajuda, com mais ajuda ou de forma mais autônoma, isso varia muito, apesar de não conseguir assinar o nome. O que a gente tem de pensar, então? Que no Brasil ainda há um número considerável de pessoas que não dominam o código. Se esse número ainda é considerável e se o trabalho com a alfabetização do ponto de vista do sistema ainda é uma questão importante para o nosso país, o conceito de alfabetização e de letramento não podem ser entendidos como forças que disputam, mas como conceitos que se complementam. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Se existe uma expressiva quantidade de cidadãos que não dominam o sistema alfabético e ortográfico no Brasil, e existe, os dados mostram isso, o que temos de pensar? Bom, de um lado há esse número expressivo e do outro há uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, uma sociedade que está cada vez mais requerendo de seus cidadãos domínios diferentes de uso da escrita. Isso significa, então, que a apropriação dos usos sociais da escrita e, portanto, a apropriação, quando se pensa em usos sociais da escrita, pensa-se em letramento, pode associar os dois conceitos. Então, eu deixaria de ter alfabetização versus letramento para ter alfabetização e letramento. Conceitos necessários, complementares, indissociáveis e não conflitantes. Como é que nós estamos vendo, então, alfabetização e letramento? Nós estamos vendo a alfabetização como uma prática de letramento importante para o desenvolvimento de outras práticas sociais em que a leitura e a escrita ocupam posição de destaque. Mas é necessário que haja primeiro alfabetização e depois letramento? Não.
Não é essa a questão. Sendo complementares, eu posso partir das práticas de letramento que os meus alunos já desenvolvem para que eles possam ir se mobilizando para outras práticas e assim se apropriando de outras práticas. Bom, então não se trata de disputa. Trata-se então de método. Quando alguém disser que o problema da alfabetização no Brasil é uma questão de método, é importante desconfiar. Porque existe método fônico ou silábico, existe método global, existe método construtivista, e quando se pensa em método construtivista, pensa-se em Emília Ferreiro, por exemplo, né? Mas a própria Emília Ferreiro diz, não, eu faço pesquisa, eu estabeleço relações científicas. A ideia de método construtivista Emílio Ferreiro já é, vamos dizer assim, enviesada, já é uma questão discutível que a gente poderia deixar para um outro momento. E há ainda quem fala em método de Paulo Freire, quando, na verdade, o que há não é um método de Paulo Freire, mas uma perspectiva de alfabetização pensada a partir dos usos sociais. E aí, bom, dizer que letramento é um método, como eu vi há pouco tempo, né? Não, letramento é um método construtivista e ideológico. Não, isso é absolutamente não conhecer nada dos estudos de letramento. Letramento não é um método, tá? Letramento é um conceito, os estudos de letramento se configuram como uma área, e quando eu penso em letramento, eu estou pensando em como a escrita parametriza as nossas ações sociais. Então, não posso dizer que letramento é um método, muito menos que é um método construtivista, e que ele é ideológico. O signo é ideológico. Então, não existe a possibilidade de nós trabalharmos dentro dos estudos de letramento sem assumirmos as questões ideológicas. Por quê? Porque o signo é ideológico e letramento é também. Bom, a respeito dessas questões de método, eu gostaria de reportar todos os que estão aqui nos ouvindo, os nossos interlocutores, não é? Ao livro da Magda Soares, A Alfabetização, a Questão dos Métodos. É um livro que esclarece muito essas questões relacionadas a métodos da alfabetização, e o que Magda Soares vai mostrar a partir de pesquisas que ela fez, né, e que outros pesquisadores fizeram, e ela relata aqui e constrói nesse livro da editora Contexto, é que a alfabetização não é uma questão de método no singular, mas de métodos. É importante se observar quem são os nossos alunos, com quem nós trabalhamos, o que eles conhecem, o que eles precisam conhecer e como é que nós vamos fazer esse caminho de conhecimento junto com eles. Essa perspectiva situada está muito em consonância com os estudos de letramento. Bom, então, quando nós pensamos em letramento e alfabetização, nós pensamos em articulação, tá? Práticas de letramento que os estudantes dominam, ou seja, a partir do que eles dominam, e com eles, e não para eles e nem por eles, mas com eles, fazer um trabalho de apropriação e de consequente ampliação dessas práticas de letramento. Agora, isso está associado inequivocadamente às questões sociais, tá? Então, letramento e alfabetização freiriana encontram muito mais aproximações do que confronto. Essa ideia do estabelecimento da dicotomia, ela não se sustenta numa leitura analítica mais reflexiva, verticalizada, tá certo? Então, vejam, um outro ponto que é extremamente interessante, aí por isso eu repito a ideia do trabalhar com, é o seguinte: o Paulo Freire mostra que quando se pensa em ensino, em processo de ensino, de aprendizagem, de educação, deve-se pensar o estudante
como um ser de vivências e de saberes, que ocupando a posição de quem aprende também ensina, não é? Então, a ideia de que o estudante aprende, o estudante também ensina, que o professor ensina, mas que o professor também aprende, né? A ideia de mobilizar o ensinante e o aprendente, isso também encontra eco nos estudos de letramento, e em específico em um conceito muito caro para nós, que foi desenvolvido pela Angela Kleiman, numa publicação de 2006, que é o conceito de agente de letramento. Né? Então, a ideia é trabalharmos juntos, numa perspectiva situada, observando os interesses, as necessidades, as preocupações, as questões que envolvem a sala de aula em que eu estou, e ter um plano para, junto com esses alunos, seguir adiante. Pois bem, veja que o pressuposto de base desse trabalho é que, na interação com os usos sociais da escrita, ocorre a apropriação do sistema da língua, né? Que é o que, num sentido muito estrito, seria a alfabetização lá que está naquele mapa, né, das taxas de analfabetismo, a apropriação do sistema da língua. Mas nessa interação com os usos sociais da escrita, para além da apropriação do sistema da língua, também há relações que extrapolam o sistema, mas que são requeridas no desenvolvimento das diferentes práticas sociais em que nós nos envolvemos todos os dias. E aí estão incluídas as relações de poder. Com isso, o que quero dizer? Quero dizer que quando nós pensamos em letramentos em ação, na escola, na rua, no trabalho, nas redes sociais, em plena pandemia, nós temos de pensar, sim, em vigor político dos estudos de letramento e dos construtos de Paulo Freire, o de alfabetização, inclusive. Nós temos de pensar em propostas de trabalho. Uma delas, uma proposta de trabalho, a professora Isabel Azevedo vai desenvolver aqui conosco, que é a ideia de reunir letramento, em especial os estudos de letramento de vertente etnográfica e a argumentação, pensando na argumentação como prática social. Então, é uma proposta de trabalho que nós estamos costurando aí há algum tempo, não é? A professora Isabel Azevedo e eu estamos muito focando nessa ideia aí como uma ideia bastante promissora. Pois bem, mas isso também está associado a algo extremamente importante, um conceito muito interessante que a professora Fernanda Liberali desenvolve, que é o de multiletramento engajado. Como é que essas relações podem ser vistas sob a perspectiva do multiletramento engajado? Então, o meu papel aqui era o de fazer essa provocação inicial, e estou fazendo, né? Espero que a gente tenha continuidade a essa provocação no tempo do debate, e aí, levantando esses dois pontos, esses dois fios, né? Letramento e argumentação, multiletramento engajado, eu passo a palavra para a professora Isabel Azevedo. Muito obrigada. Obrigada, Glícia. Está sendo realmente uma parceria muito instigante, né? A gente pensar nessas relações entre letramento e argumentação. E eu vou pegar, então, essa proposta, né? Como você falou, uma discussão que a gente está refletindo, né? Há algum tempo, mas acho que a gente vai levar muito tempo ainda de pesquisa, né? Para desenvolver algumas das ideias que nós já estamos propondo. Então, eu vou pedir para o Everton fazer o compartilhamento para mim. Obrigada. Bom, como o Glícia anunciou logo no comecinho, a minha parte, né, nessa discussão quer enfatizar alguns pontos que a Glícia já trouxe, né? E, em particular, eu vou enfatizar essa discussão olhando para 3 pontos. O primeiro ponto, pensar na constituição do nosso objeto de ensino-aprendizagem, a língua portuguesa, quando nós nos envolvemos numa prática
de letramento, ou mesmo de alfabetização, ou mesmo de argumentação, né? Então, pensar um pouquinho sobre isso para a gente retomar alguns pontos que me parecem que são fundamentais. Em segundo lugar, eu vou voltar a insistir nessa falaciosa dicotomia, né, que Glice apresentou inicialmente para nós, para a gente insistir que não se trata de versus, né, alfabetização versus letramento, e sim alfabetização e letramento, porque não poderia ser de outra maneira, né? E, por fim, a gente vai falar um pouco mais que perspectiva de argumentação nós temos aí encontrado como uma alternativa para realizar esse trabalho articulado entre letramento e argumentação. Então, vamos lá, vamos mudar o slide. Um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a gente pensa nesse nosso objeto de ensino-aprendizagem, quando a gente está lidando, né, com o ensino da língua, né, que objeto é esse? Nós estamos lidando, em primeiro lugar, com um objeto que foi construído histórica e politicamente e foi imposto à população brasileira, né? Então, nós sabemos disso, né? Quando nós estudamos a história sociopolítica, sociolinguística da constituição da língua brasileira, nós sabemos que até o final do século XVIII e início do século XIX, nós não falávamos praticamente língua portuguesa no Brasil. Nós tínhamos, na verdade, várias línguas que conviviam nesse espaço social, as famosas línguas gerais, né? Entre elas, a gente pode destacar o Nhangatu, né, que talvez seja mais conhecida porque permanece sendo utilizada em alguns espaços, né, algumas regiões do Brasil, mas o que nós tínhamos era uma língua que foi sendo construída pelas relações entre as pessoas, pelas relações do branco que chegou nesse território, na relação com o índio, na relação com o povo africano que chegou aqui. Então, a língua, num processo que se espera de constituição da língua, ela foi se organizando, ela foi se desenvolvendo, e nós tínhamos, então, até muito recentemente, então, o uso da língua geral, né? Eu falo línguas gerais, quando eu uso no plural, porque nós tínhamos uma língua geral paulista, tínhamos o Nhangatu, que é uma língua geral ali da região amazônica, e também tínhamos uma ali na região de Pernambuco. Então, eram línguas gerais que refletiam a interação que as pessoas viveram por meio da linguagem e como ela se constituiu na forma de uma língua. Mas no final do século XVIII, nós temos um decreto oficial, né, e que é a Carta Régia ali do final do século XVIII, que institui a língua portuguesa, e institui de uma forma muito autoritária. A partir de então, não se fala mais nenhuma das línguas gerais dentro da escola. Então, a escola assume realmente essa função de aparelho ideológico do Estado e aparelho de difusão dessa língua que foi escolhida como língua de identidade nacional, e falasse o que falasse dentro da escola, usaria-se apenas a língua portuguesa. Para que essa ação se concretizasse efetivamente, instrumentos tiveram que ser criados, né? Então, manuais, métodos de ensino dessa língua foram criados em função dessa necessidade de construir uma visão de país apoiado em uma língua única. Então, hoje, quando nós convivemos na escola com uma diversidade linguística, que nós podemos notar pelas diversas variedades que convivem no nosso espaço escolar, nós estamos, na verdade, vendo uma continuidade daquilo que sempre aconteceu no Brasil. Ter a língua portuguesa como língua oficial foi uma estratégia política, a escola serviu como um instrumento para isso acontecer, é a língua que nós temos, né? É a língua que unifica o nosso país. No entanto, adotar essa perspectiva autoritária é assumir essa visão que instituiu a língua portuguesa desse jeito para todos nós, né? Então, o que eu estou querendo fazer, retomando um pouquinho esses aspectos históricos? Estou querendo mostrar que a convivência com a diversidade
É uma continuidade de um exercício de construção de uma língua, claro, né? De uma convivência pela linguagem. A convivência pela linguagem, ela é marcada pela diversidade. E assumir uma única língua como aquela que só ela pode ser reconhecida é muito mais uma atitude política do que uma atitude educacional. Então, esses pontos iniciais eu trouxe para vocês para a gente entender que o nosso próprio objeto de ensino-aprendizagem, ele é fruto de uma ação política, que inclusive não foi negociada com ninguém e que impossibilitou que as expressões que nós tínhamos ali no final do século XVIII e do século XIX tivessem a oportunidade de continuar existindo. E aí, com essa recuperação histórica, a gente pode se perguntar o quanto que nós não estamos repetindo um pouco dessas práticas ao sufocar algumas expressões linguísticas que são próprias das interações, que são próprias da convivência entre as pessoas dentro das nossas salas de aula, né, de ensino da alfabetização, de ensino da língua pela alfabetização, quando a gente restringe a nossa ação apenas a um processo, como o Glícia falou, científico, né, de identificação de letras, composição de letras, sem olhar para esse universo social no qual a linguagem necessariamente acontece. Vamos mudar, Everton? Um outro aspecto que eu ainda queria ressaltar, dessa breve contextualização histórica que eu estou fazendo aqui, é que pensar sobre esses materiais que sempre estão a serviço dos nossos objetivos, do que nós queremos na nossa vida, do que nós queremos na nossa relação com os estudantes, do que nós queremos que eles sejam ao final da escolaridade, é pensar não apenas em aspectos técnicos, porque não existe, na verdade, separação entre aspectos técnicos e aspectos político-econômicos, inclusive quando a gente pensa em materiais. Quem faz as escolhas dos nossos materiais, não vou entrar no PNLD, que é um projeto que a gente tem mais recentemente, mas vou falar dentro dessa perspectiva histórica, né? As escolhas, em geral, são realizadas por pessoas que têm poder, né? E esse poder, ele está ligado a diferentes aspectos. Pode ser apenas aspecto econômico, como pode ser também aspecto acadêmico. Então, aqueles que têm mais poder acadêmico acabam conseguindo ter mais prevalência em relação a outros que não têm tanto reconhecimento. Então, pensar nos nossos materiais, pensar em como realizar as práticas de ensino de língua, seja naqueles momentos em que é importante analisar a construção mesmo do nosso código linguístico, né? É pensar nessa relação tensa e que existe continuamente. Então, nós não temos já uma certa ingenuidade, né? Achar que os nossos materiais não estão sempre sendo mediados por opções político-econômicas. E desde que o mercado editorial se ampliou bastante, muitas vezes a decisão por qual material dar mais privilégios, ou mais destaque, ou mais difusão social, é uma decisão que parte, muitas vezes, apenas do setor comercial dentro da editora. Passa bem longe do setor de elaboração e de reflexão sobre os materiais que são veiculados. O que eu estou reforçando aqui é que quaisquer método que for adotado para que os estudantes tenham a oportunidade de pensar sobre o código linguístico e aprender como ele se organiza, quaisquer métodos e quaisquer materiais que nós passemos a utilizar na escola, ele está marcado por escolhas, e essas escolhas são necessariamente escolhas políticas e ideológicas, portanto, não há como separar isso das práticas pedagógicas. Vamos lá, Everton? Bem, eu estou marcando aqui
algumas tensões que ocorrem nesse processo, eu vou passar mais rapidamente em relação a isso, mas eu não queria deixar de marcar com essa reflexão aquilo que a gente falava no começo, né, que Glice apresentou tão bem. Não é nunca uma questão de opor alfabetização e letramento, porque não é possível. O letramento vai lidar com a linguagem, e a linguagem o tempo todo vai exigir de professor e alunos que pensem na constituição dessa língua. Então, se em sala de aula, por exemplo, nós temos diferentes sotaques, eu estou aqui em Aracaju, mas vocês percebem pelo meu sotaque que eu não sou daqui, né? Então, se a gente convive na sala de aula com diferentes sotaques, nós estamos necessariamente convivendo com diferenças fônicas, tanto de ordens suprassegmentais quanto prosódicas. E esse material linguístico, né, pensar nos sotaques que nós temos dentro da sala de aula, exige um conhecimento profundo do código que nós estamos utilizando em língua portuguesa. Qualquer um que tenha alfabetizado, eu tenho sempre um enorme carinho, né, pelo momento da minha vida em que eu fui alfabetizadora, qualquer pessoa que passou por essa função, que trabalhou com as crianças na apropriação que elas estavam fazendo, né, do código escrito na língua portuguesa, sabe o quanto que, nesse período, as crianças são verdadeiros investigadores da própria língua. Eles estão o tempo todo comparando sons, comparando o som com a letra, comparando o som com a letra e o jeito como ela é pronunciada, só para pensar nesse nível linguístico do âmbito fonético. Mas a gente tem isso também em relação a elementos de ordem morfológica, de ordem semântica, as escolhas que nós fazemos para algumas palavras e não outras, e, claro, de ordem discursiva, onde nós temos a chance de confrontar as nossas crenças, os nossos modos de entender e enfrentar e compreender a realidade. Então, essas tensões, eu estou chamando isso de tensões, são tensões extremamente ricas, porque elas são constitutivas do uso da linguagem, das interações pela linguagem, e elas nos dão um material riquíssimo para o trabalho com a língua, numa perspectiva de letramento, que inclui a perspectiva de alfabetização, porque não tem como ser diferente. Bem, como proposta, você pode passar, Everton, por favor? Como proposta, né, que a gente está pensando, então, em como articular letramento e a argumentação, nós estamos pensando que dois eixos são extremamente produtivos para nós pensarmos nessa articulação, que é o eixo do diálogo e o eixo da interação argumentativa. E pelo diálogo, pensando no diálogo, nós vamos pensar tanto com um apoio nas ideias de Freire, quanto um apoio nas ideias de Bakhtin, né? E vamos entender que o diálogo entre estudantes, professores, outros parceiros da educação, parceiros de fora da escola, enfim, né, faltou etc. ali, é sempre um momento em que a gente tem tensões, né? O diálogo sempre é tensional, né? Porque ele não exclui o conflito, né? O Gadotti marca isso, né? Na introdução que ele faz a um texto do Paulo Freire, né? Nunca o conflito está excluído, só que isso não é problemático. O conflito presente no diálogo, presente nas interações, ele é objeto de ensino-aprendizagem e ele é meio para que esse ensino-aprendizagem possa acontecer da maneira mais inclusiva e mais democrática possível, né? É esse o ponto de partida, né, que nós estamos adotando. Bom, assumir o diálogo, então, como um eixo fundamental para que o processo de letramento, que inclui a alfabetização, passe a ser parceiro também do ensino da argumentação, entender o diálogo como ação, claro, né? Mas uma ação reflexiva que configura a nossa existência enquanto ser humano.
né? Então, não tem como haver diálogo sem reflexão, porque na interação, sobretudo na interação face a face, mas não apenas nela, né? Ao ouvir o outro, necessariamente tem que considerar o que foi posto. E essa consideração é uma atividade cognitiva extremamente exigente e elaborada. Vejam, vocês certamente tiveram várias oportunidades para fazer diálogos, né, a respeito de assuntos que estavam postos em estudo, e como que o confronto com o que o outro pensa, como o outro entendeu um determinado tema, no caso das crianças, como ele está se apropriando daquele código, é algo que nos faz mobilizar muito profundamente as nossas capacidades cognitivas, e eu diria sociocognitivas, né? Porque a gente nunca vai se isolar dessa relação com o outro. Então, a gente está assumindo o diálogo como uma ação reflexiva que nos coloca necessariamente numa relação dialógica com o outro, que está, né, colocado num movimento histórico, né, junto comigo, mas não é porque nós estamos, por exemplo, vivenciando um momento histórico que nós vemos a realidade da mesma maneira. A leitura da realidade, ela é sempre filtrada por nossas crenças, por nossas ideologias, por nossas relações com as pessoas, relações familiares. Então, por mais que sejamos pessoas que estamos partilhando um momento histórico, isso não quer dizer que haja a menor possibilidade de vermos as coisas da mesma maneira. Então, a resposta que eu dou ao outro é uma resposta que parte desses valores, dessas crenças, dessa posição axiológica mesmo, que professores, alunos e todos que convivem no espaço escolar têm, e os que estão fora da escola também. Trata-se, portanto, de assumir, a partir desse eixo, uma ação que é sempre comprometida. Comprometida porque ela parte de uma doxa, que é uma crença compartilhada por nós, compartilhada historicamente, compartilhada socialmente, compartilhada culturalmente, parte dessa doxa, dessa crença compartilhada, e passa por esse processo reflexivo, né? Então, passa por esse logos que vai articular a compreensão que nós temos das situações que estão acontecendo, né, na nossa vida e no momento em que estamos aprendendo alguma coisa, particularmente se apropriando do código linguístico, com vistas a construir uma praxis humana. O que é uma praxis? É essa ação refletida, essa ação que nos possibilita ter aquela possibilidade de agência que Glícia nos colocou anteriormente. Então, assumir esse eixo do diálogo nos coloca em sintonia, em relação, tanto com os projetos de letramento, tal como Glícia tem desenvolvido, Kleiman tem também proposto, quanto com essa perspectiva do multiletramento engajado que Fernanda vai nos apresentar na sequência, né? Então, assumir esse eixo do diálogo com essas características que eu estou trazendo aqui para a gente discutir depois, é nos colocar de maneira muito favorável a essas duas perspectivas, pelo menos, né, existem muitas outras, mas pelo menos a essas, de organização do trabalho de estudo da língua. O segundo eixo é o eixo da interação argumentativa, que didaticamente a gente separa, né, em dois grupos, mas na verdade estão profundamente interrelacionados. A interação argumentativa se dá justamente quando o diálogo está instituído e há abertura do eu ao outro, né? E essa abertura, ela não foge dos embates cotidianos, né? Se a gente não exclui o conflito do diálogo, essa abertura ao outro não exclui esses embates. E na interação argumentativa, esses embates cotidianos são muito bem-vindos, porque os embates é que nos fazem avançar. Voltando lá à minha lembrança do tempo de alfabetizadora, eu me lembro
com muito carinho, que quando os alunos se colocavam, né, em trabalhos em grupos ou em duplas, um com uma visão diferente do outro, era quando mais eles avançavam, era quando mais eles entendiam o código. Por quê? Porque um provocava o outro. Não, mas o que você está dizendo, eu não vejo desse jeito. Não, não é assim, mas olha o som, veja a letra, né? Então, quando a gente se coloca abertamente diante do outro e está disposto a participar desses embates cotidianos, a possibilidade de nós avançarmos no conhecimento específico é muito grande. Por isso que a academia é o espaço, ou era, o espaço da discussão, ou luta por continuar a ser o espaço do confronto de ideias. Porque é pelo confronto de ideias que nós temos chance de realmente ampliar as nossas perspectivas, porque as perguntas do outro nos instigam. As perguntas que o outro nos questiona, né, nos coloca, nos provoca, nos faz mudar de lugar, olhar para aspectos que talvez não tivessem sido olhados ainda. Na formação dos professores, a possibilidade deles partilharem as suas experiências, partilharem as suas angústias, partilharem as suas atividades, é sempre uma oportunidade de grande crescimento. Ainda em relação à interação argumentativa, eu queria destacar que, num primeiro momento, nós pensamos que os momentos de interação face a face são os momentos que mais favorecem, né, essa constituição do diálogo. Mas não quer dizer que a gente só possa ter interação argumentativa quando temos interação face a face. Vamos dizer assim, é o modo privilegiado para nós conseguirmos fazer com que essa interação argumentativa possa existir, mas não é o único modo, porque nós também podemos ter interação argumentativa e diálogos à distância, né? Nós também podemos ter um mecanismo de troca que favoreça isso. O que difere é que, em geral, no diálogo face a face, na interação face a face, nós temos pouca mediação, né? Poucos meios que vão mediando ali essa nossa relação. Enquanto que, uma vez distanciados, necessariamente nós teremos que contar com meios para isso acontecer. E esses meios são os mais variados. Pode ser a escrita, pode ser modalidades distintas, multimodalidades. Então, quando a gente amplia esse conceito de interação argumentativa, nós vemos que eles, saindo dessa interação face a face, vão exigir cada vez mais meios propícios para que essa interação possa acontecer. Nessa relação com o outro, nos nossos embates cotidianos, necessariamente nós somos colocados em situação de compreensão ativa e dialógica. Porque aquilo que o outro nos coloca, sobretudo quando nós estamos numa situação em que há divergência de perspectivas, nós somos exigidos a nos posicionar, a entender como é que aquilo que o outro me colocou pode ser integrado à minha perspectiva, pode se opor à minha perspectiva, pode ser um elemento complementar à minha perspectiva. Então, eu tenho que refutar o que ele disse, eu vou ver um aspecto a mais que ele me trouxe, eu vou concordar plenamente com o modo como ele está trazendo aquela informação e atualizando ela para mim. Então, enfim, necessariamente vai exigir de nós compreensão ativa e dialógica, porque nós estamos nessa relação. E ainda é importante marcar que quando esse processo está acontecendo, né, ele está em atividade, ocorre necessariamente uma avaliação de um pelo outro. Se ocorre avaliação, tem valores axiológicos que sustentam o nosso modo de ver, o nosso modo de interpretar, o nosso modo de considerar aquilo que está sendo posto pelo outro. E no letramento, nas práticas de letramento, isso acontece o tempo todo. Porque, como Glícia destacou, os processos de letramento, eles não dependem apenas do nível de apropriação do código escrito que o estudante tem, né? E ele vai contar muito com essas experiências, com essas visões que foram construídas em muitos outros lugares além da escola.
e que, claro, são trazidas para dentro da escola e são confrontadas com essas outras visões, experiências e perspectivas que outros alunos trazem, que os professores trazem, que a direção traz, que a pessoa que cuida do espaço escolar traz, enfim, que todas as pessoas que convivem naquele espaço escolar podem aportar. Inclusive em relação ao próprio código, porque muitas vezes uma variante que é utilizada dentro da classe pela professora é completamente diferente da variante que é utilizada pela pessoa que é encontrada no corredor. E esse confronto de variantes faz com que o aluno pense muito sobre a língua dele. Que língua portuguesa é essa que é ao mesmo tempo única e tão diversa? Essa avaliação ocorre necessariamente e ela é muito importante para que a interação argumentativa efetivamente possa se concretizar, porque é a partir dessa comparação de pontos de vista, de recursos racionais, de recursos linguísticos, das emoções que são mobilizadas ali na aprendizagem, emoções são mobilizadas e estão presentes o tempo todo. Tudo isso vai ser elemento que será considerado nessa avaliação. Então, quando nós estamos assumindo esse eixo da interação argumentativa, nós estamos assumindo que essa avaliação é uma etapa importante e constitutiva desse processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, em relação ainda à interação argumentativa, eu queria destacar que esses valores todos que estão tanto presentes nas relações dialógicas quanto no momento da interação argumentativa propriamente dita, né, são valores que vão exigir necessariamente posicionamentos éticos. Porque quando eu avalio o outro, eu julgo o outro. E eu tenho que tomar posição em relação a isso. Aprender língua é o tempo todo estar julgando a mim mesmo, ao outro, ao professor, e isso exige de cada um de nós posicionamentos éticos, né? Saber como nós vamos nos colocar diante do que está acontecendo. Vamos lá, Everton? Bem, eu chamei de considerações intermediárias, né? Porque eu estou aqui no recheio do sanduíche, né? A Fernanda assumir na sequência, e eu coloquei 4 pontos, então, para nós pensarmos nessas considerações intermediárias, né? Retomando um pouco alguns aspectos que Glícia colocou inicialmente e outros que eu coloquei aqui na minha fala. Não há oposição entre alfabetização e letramento, uma vez que a análise linguística ela é uma condição necessária para o ensino da língua e o aprendizado, obviamente. Então, não tem como haver oposição, porque nós precisamos fazer essa análise o tempo todo. E é importante nós lembrarmos que, ao fazer essa análise, nós podemos estar apenas reproduzindo noções educacionais, noções políticas que são hegemônicas, ou nós podemos pensar sobre isso, questionar isso e usar principalmente a cultura, né, desses estudantes, dos professores, de todos que estão envolvidos, como um elemento extremamente relevante para nós incluirmos nas nossas relações dialógicas. Então, o planejamento, né, dessas ações didático-pedagógicas, ele se torna, com base nesses 2 eixos, um planejamento que necessariamente vai lidar com os saberes historicamente construídos, mas em perspectiva crítica, uma vez que esses saberes, nós sabemos, né, que são oriundos de relações culturais, de relações sociais e, sobretudo, de relações políticas. Vamos passar? O segundo bloco, né, eu falei que eram 4 pontos que eu queria tratar para vocês, de considerações intermediárias, né, é pensar nesse jogo de discurso e contradiscurso, que é tão rico para o ensino da língua, que é tão rico para o ensino de qualquer objeto de ensino na escola, não apenas a língua portuguesa, né. Então, esse jogo, ele é muito interessante porque ele exige tomada de posição, em primeiro lugar, pelo professor,
mas também pelos estudantes, e ao exigir tomada de posição, ele nos coloca numa dinâmica do risco, né, um termo que Grácio tem nos proposto a refletir, né, sobretudo quando a gente está pensando aí na situação de interação argumentativa. E, por fim, para fechar aqui a minha parte e passar a palavra para a Fernanda, eu queria marcar que essa perspectiva de ação, ela abre espaço, sempre abre espaço para negociações de posicionamentos. Então, pensar no letramento e na articulação entre letramento e argumentação é sempre uma perspectiva que nos abre para o outro, que nos abre para possibilidades, que nos abre para encontrar novos meios para aprender a língua, a modalidade, a multimodalidade, a interação entre as modalidades, sempre numa perspectiva em que as pessoas são convidadas a interagir, né? São convidadas a se relacionarem pela linguagem, agirem pela linguagem na interação com o outro. Bem, nesse ponto, né, quando nós assumimos isso, é sempre uma prática que vai rejeitar necessariamente discriminação, preconceito, desonestidade intelectual e falta de ética. Obrigada. Agora, passaremos para a Fernanda. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com a Isabel e com a Glícia, eu fico muito feliz, queria agradecer aos intérpretes, pedir desculpas antecipadamente pela correria, e lembrar que é para dizer, vai devagar, Fernanda. Eu queria agradecer ao público que está aqui assistindo a gente, agradecer o convite para participar desse evento, e a oportunidade de conversar sobre algo que me interessa muito, que é a questão do letramento, alfabetização e multiletramentos. É muito bom poder falar depois das minhas duas colegas, porque eu já tenho a base construída para aquilo que eu vou agora argumentar também. A minha apresentação, e eu peço, por favor, se vocês podem colocar para mim, ela tem como foco a questão do ler o mundo em tempos de necroeducação. Eu vou tentar, dentro daquilo que as minhas colegas já apresentaram, mostrar para vocês uma proposição que o meu grupo de pesquisa e eu temos feito nos últimos tempos para pensar a leitura de mundo no sentido freiriano num momento como esse que nós estamos vivendo, como as minhas colegas também já apresentaram. Então, eu começo dizendo que eu vou apresentar aqui, não é fruto só do meu trabalho, mas está dentro dessa discussão todo o trabalho do grupo de pesquisa LACE, que é da PUC São Paulo e mais outras universidades dos seus integrantes, e que tem o apoio financeiro e para a pesquisa pelo CNPq, pelo PIPAD, pelo PIPEC, e também outras instituições que, a cada momento, vêm contribuir para nosso fazer. O que eu vou falar para vocês hoje começa com a ideia de necropolítica que tem sido muito discutida, que é essa visão de que vivemos um momento em que há um poder de destruição muito grande que define nosso modo de viver. Existem aqueles que têm na sua mão, e aí são os donos do poder, a decisão de quem vive e quem morre, e que tipo de vida essas pessoas vão viver. Nesse contexto, há alguns princípios mais de competição, de padronização, de homogeneização, que Mambembe vai explicar que são eles que definem o nosso modo de viver. E assim, aqueles que são silenciados e empobrecidos são vistos também como possíveis de serem aniquilados. E isso no sentido mais concreto da palavra. Assim, aquela política que deveria ser mediadora entre aquilo que as pessoas precisam, necessitam para viver, e aquilo em que os que estão no poder poderiam realizar, deixa de existir. Nesse contexto, a gente propõe
a denominação de algo que também pode ser conhecido como necroeducação. Por exemplo, num momento de pandemia e de crise política como a que estamos vivendo, a gente percebe alunos excluídos do acesso à educação, à comida e à saúde. E essa exclusão da educação se mostra, por exemplo, pela falta de acesso à internet, pela falta de acesso a qualquer possibilidade de materializar o processo de ensino-aprendizado num momento em que todos estamos em situação remota. Então, esse modo de ver a educação, que decide a qualidade do que vai ser ensinado e coloca para alguns todo o potencial e para outros o mínimo que é esperado, e às vezes nem o mínimo, marca essa ideia de uma necroeducação. Como é que a gente pode quebrar as amarras desse tipo de atitude no mundo, tanto da necropolítica como a isso que, como decorrência, podemos chamar de uma necroeducação? A gente acredita que é preciso, em primeiro lugar, a gente desencapsular o currículo, tirar o currículo daquela ideia de que a escola precisa ensinar o conteúdo. Então, está todo mundo morrendo de Covid, mas a preocupação da escola é como que eu vou fazer a prova para os alunos não colarem. Essa visão de necroeducação que encapsula o currículo no conteúdo estabelecido oficialmente para ser aprendido naquele ano, naquele semestre, naquela aula, ele precisa ser quebrado, ele precisa sair dessas cápsulas. É preciso encontrar um espaço em que as pessoas possam ter experiências de descoberta, de aplicação e de crítica, que eles superem essa visão escolarizada, que coloca o conteúdo dentro de pequenos invólucros, que não deixam que apareça para todos a possibilidade de múltiplas compreensões, de múltiplos saberes, de múltiplas fontes, de múltiplas formas de construir os saberes. Esse tipo de encapsulação precisa ser superado por um ensino-aprendizagem fora do limite das disciplinas, das fontes, das referências, num trabalho com a diversidade, não só de saberes, mas também de formas de participação, de possibilidades de atuação. Essa forma de trabalhar vai permitir às pessoas construírem aquilo que temos chamado de patrimônio vivencial, que é um conjunto de saberes, de formas de agir, de formas de sentir que as pessoas vão acumulando. Então, a partir do conceito de repertório, que vem da ideia de que você, pelas experiências vividas, você vai construindo um conjunto de formas de se expressar, de se dizer no mundo, e do conceito de patrimônio de conhecimento e de identidade, que vai recuperar a ideia de que você, como sujeito no mundo, vivencia coisas, tem acesso a coisas. Nós construímos a proposta de que em momentos de extrema relevância para o aluno na sala de aula, em que o conhecimento faz sentido para a sua vida e que ele experimenta com esse conhecimento a partir de questões do dia a dia, é que ele vai construir uma série de recursos multimodais, tanto no sentido afetivo, como cognitivo, como linguístico, como multimodal, para que ele possa circular e significar de maneiras distintas em diferentes circunstâncias. Para nós, então, a ideia de significar, que envolve ser, agir, sentir no mundo, vai se expressar de maneiras diferentes, dependendo do modo como você pensa a educação. E aí, significar apenas pensando na alfabetização pode cair numa visão de que o aluno precise apenas do conhecimento das facetas linguísticas que compõem o processo de desenhar, de constituir um significado. E isso pode levar a uma visão de reprodução, encapsulação e descontextualização. Aqui eu estou me referindo a uma visão de alfabetização que
apenas se concentra na relação entre os aspectos formais da língua, deixando de lado aquilo que um significar letrando vai propor, que é a compreensão desses vários aspectos, como já disseram as minhas amigas, como parte de valores, crenças, expectativas, formas de organização que se materializam em gêneros, que compõem as ações dos sujeitos no mundo. E ainda indo além, a gente pode dizer que significar multiletrando envolve um design de múltiplos recursos, múltiplos e variados, que vão se combinar por mídias diferentes, com múltiplas culturas, para gerar tanto um processo de ensino-aprendizagem, como um processo de produção do mundo, como diz o New London Group, que vai além daquilo que o sujeito pode fazer sozinho, sem que ele tenha como base toda essa forma de atuar multi. Então, trabalhar múltiplas formas de significar leva ao alcance de perspectivas, é isso que nós acreditamos, ou pode levar ao alcance de perspectivas mais equitativas e justas, porque demanda que as pessoas não apenas vivenciem o processo de ler, escrever, ouvir e falar, mas que elas vivenciem a composição de uma sociedade a partir das formas como elas significam no mundo, porque elas vão fazer uma imersão nesse mundo para compreender esse mundo a partir desse processo de significar. Sendo assim, para que isso possa acontecer na escola, a gente diz que o brincar é central. E o brincar é essa maneira, a princípio, que a criança participe e se apropria da cultura. Mas também o adulto, o jovem, podem lançar mão desse processo de brincar para que ele possa transcender as suas limitações iniciais. Porque no brincar a gente tem as regras daquilo que é imposto para participar da brincadeira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a imaginação, que é a possibilidade de construir descolando da realidade e, assim, chegar ao algo novo. Nesse sentido, o brincar se torna central no processo de construir a escrita, a leitura e o ser no mundo. É por isso que a gente vai falar que nesses caminhos a gente constrói aquilo que chamamos de uma agência, fugindo do conceito de protagonismo, típico de uma visão neoliberal, que é constituído a partir do olhar para o que vai ser o protagonista, enquanto os demais serão coadjuvantes. A gente trabalha com a ideia de uma agência. Todos na atividade assumem seu potencial, sua responsabilidade sobre o fazer e começam a perceber que a educação vai dar potencial de escolha, porque vão poder imaginar mundos possíveis em conjunto e, assim, se engajar em atividades que vão romper limites que, a princípio, são vistos como marcados do que eles podem ou não podem fazer. Nessa direção, eles ampliam horizontes de participação e eles ampliam formas de agir, de sentir, de estar no mundo, de saber sobre o mundo. Nessa linha, a gente vai dizer que se tornar um agente de forma transformadora, voluntária, libertadora e desencapsulada vai pressupor construir mobilidade, ou seja, meios de lançar mão dos recursos historicamente acumulados por cada um dos sujeitos para participar de forma efetiva de diferentes situações da vida. Nessa linha, a gente propõe isso que minhas colegas já apontaram, que seria esse multiletramento engajado. Nosso grupo parte das ideias do New London Group para falar sobre esse tema e associamos a um histórico que o grupo tem na perspectiva vigotskiana do brincar, do trabalhar a relação entre conceito cotidiano e conceito científico se aproximando, e a ideia do Freire, da demanda por uma imersão na realidade e uma imersão histórica, crítica, para poder gerar transformação, para constituir uma proposta que parte das ideias iniciais
que o New London Group apresentam, mas que se preocupa profundamente com o caráter político do significar multiletrando. E nessa direção, eu vou apresentar a vocês 2 exemplos de como fazemos isso em um projeto que integra alunos de escolas públicas e privadas, que integra também professores, alunos, coordenadores, pais, pensando um currículo desencapsulado. E o que eu vou mostrar são exemplos de propostas de como trabalhar essa ideia de um currículo desencapsulado por meio dos multiletramentos, que, no caso aqui, tem esse teor de ser engajado. Então, partindo de uma demanda social, que foi um problema nas escolas com a questão de como lidar com o lixo em escolas públicas e privadas, trouxemos para a discussão a questão do lixo a partir de uma vivência num café da manhã em que não havia latas de lixo no local e as pessoas e nós, pesquisadores, brincávamos de jogar todo o lixo consumido e o guardanapo no chão. Muitos, ao chegarem para esse encontro, que seria um encontro como uma aula, eles também passaram a usar o guardanapo e jogar fora, usar os copos e jogar no chão, enquanto outros sacaram saquinhos de lixo da bolsa, ficavam capturando do chão o lixo e tentando, de alguma forma, entender por que aquilo estava tão sujo assim. Depois dessa experiência, nós fomos para uma sala em que mostramos um vídeo no qual uma pessoa deixava uma garrafa PET ao lado de uma lata de lixo. Quando alguém finalmente pegava essa garrafa PET, que era lixo, jogava dentro da lata de lixo, um conjunto de artistas cantava e dançava. E nós pedimos para que eles refletissem qual era a temática que estávamos tratando e como eles se relacionavam com isso. Quando fazemos isso, temos a primeira parte do processo de multiletramento engajado. Temos um momento da imersão na realidade, como dizia o Freire. Temos um momento do conhecimento cotidiano sendo levantado, como dizia o Vygotsky, ao tratar do duplo movimento, em que o conhecimento cotidiano emerge, enquanto o cotidiano, o conhecimento científico se aproxima para construir um conhecimento que seja efetivo para a vida. A partir disso, desse debate, partimos para uma discussão numa aula de inglês, na qual os alunos liam textos diferentes falando sobre reciclagem e abordavam a questão do uso do alumínio, em 3 textos diferentes, cada um com posições absolutamente distintas e publicados em contextos variados. Os alunos tinham que ler esses textos, entender o que eles estavam trazendo, as diferenças, compreender como o contexto de publicação daquele texto determinava algumas características de quem tinha voz, como que essa voz aparecia, por que outras vozes não apareciam, e, a partir daí, tentar pensar em como que as vozes são expressas nos textos vários, principalmente aqueles que querem publicizar algumas ideias, mesmo que se proponham a ser um texto de notícia. Todo esse trabalho pressupõe aquilo que consideramos construção crítica de generalizações, porque ao ler essas notícias, ao perceber diferentes características das marcas multimodais, em que tinham, por exemplo, aspectos de como o discurso é relatado, aspectos de como as imagens são colocadas, que imagens são escolhidas, que posição na página essas imagens aparecem, os alunos iam se apropriando de características daquele tipo de discurso que permitiam uma generalização e uma elaboração teórica sobre aspectos que podem remeter a tentativas de construção de certos valores, certas possibilidades de significação. E a gente, então, nesse momento,
trabalhava com aquilo que o New London Group denomina de instrução evidente e de enquadramento crítico, porque fazíamos pensar a partir das generalizações, das teorizações, das conceitualizações, que o conhecimento construído a partir de noções de gênero, de organização discursiva, argumentativa, como disse também a Isabel, o aluno se tornava mais agente em relação à forma como ele absorvia esse tipo de texto. E, a partir daí, então, passamos para aquilo que nós denominamos de produção social de mudança, e que o New London Group chama aí de prática transformada. No nosso caso, numa perspectiva bem vigotskiana e também freiriana, a proposta é brincar de construir uma entrevista com o prefeito que será depois redigida em forma de uma reportagem sobre o que o prefeito daquela cidade está propondo realizar durante o seu mandato em relação ao lixo. Então, os alunos, a partir do estudo que fazem, e eu só contei pequenas partes do processo, chegam a esse momento em que, durante um ano de eleição, eles se tornam candidatos a prefeitos, criam uma plataforma para cuidar do lixo, e daí pensam como é que isso poderia ser feito na forma de uma entrevista que se transforma, então, em um documento que eles vão escrever como uma notícia, recuperando todos os conhecimentos que trabalharam até então. Mas isso não para aí. Esse movimento leva também os alunos a um engajamento na realidade, como foi no caso do grupo do Ceará, que foi até a Câmara de Vereadores para fazer demandas sobre a questão do lixo. A gente passa agora a um segundo exemplo, que é o exemplo sobre a questão das habitações. Vejam que os temas escolhidos partem de demandas da realidade, demandas que o contexto impõe, porque nos coloca numa situação de opressão e de experimentação com a necropolítica e a necrovivência. No caso desse que eu estou apresentando agora, o que vocês podem perceber aqui é uma discussão que foi feita sobre habitação a partir do prédio Paissandu, que foi um prédio no centro de São Paulo, que caiu no ano de 2018. E, com esse fato, nós realizamos com os alunos um trabalho que tinha como foco entender a diferença entre ocupação e invasão, entre posse e propriedade, como isso impactaria na vida das pessoas em geral, não apenas dos nossos alunos, mas de toda a comunidade, de todos os moradores próximos a um espaço de ocupação. E como a questão de habitação mexia com a vida das pessoas da cidade. Nesse caso, então, os alunos chegaram até nós para viver essa discussão da imersão na realidade. Num primeiro momento, na verdade, o que eles fizeram foi trabalhar com os sonhos que eles tinham para a cidade, fazendo um desenho desse sonho que eles tinham para seus bairros. Esses sonhos foram queimados e, a partir daí, eles viram o vídeo sobre o prédio Paissandu. A experiência com a queima dos sonhos foi devastadora para muitos deles e criou um laço com a devastação muito ampliada que foi vivida por aqueles que perderam tudo até suas vidas com a queda do Paissandu. Essa tentativa de brincar com as emoções mostra que o processo de aprender a ler, a escrever, a falar e a conhecer diferentes áreas passa pela questão do afetivo, do se envolver com aquele contexto, de viver uma experiência dramática. E essa experiência dramática transporta os alunos, então, para um contexto de aprendizagem para a vida e não para fazer uma prova cujos conteúdos são pré-determinados. Logicamente, há conteúdos pré-determinados e usamos a BNCC desde a sua primeira versão na correlação com as demandas da vida. E esse momento de imersão permite que a gente coloque os alunos em uma abertura para saber coisas. Então, na imersão desse tipo também, colocamos para os alunos, por meio de mídia, desses óculos de
terceira dimensão, eles tiveram a oportunidade de visitar uma favela no Rio e visitar a cidade de Dubai e perceber a questão das habitações nesses dois espaços e as múltiplas diferenças sociais, políticas, econômicas que marcavam uma mudança no modo de habitação e geravam uma opressão e também uma exploração por parte de muitos. A partir daí, fizemos um levantamento de diferentes contextos de habitação, lendo vários autores, Locke, Rousseau, Bakhtin, todos que pudessem, de alguma maneira, oferecer também para eles a possibilidade de entender esse conceito e fazer uma leitura de vídeos sobre questões de habitação, de áudios, essa coisa, esqueci o nome dessa, podcasts sobre questões de habitação, de forma crítica e podendo avaliar como as ideias de habitação, de invasão, de ocupação, de posse, de propriedade, permeavam diferentes textos que estavam marcados por conceitos do que seria essa variedade de conceitos que nós apresentamos. A partir disso, que seria a instrução evidente para o New London Group e para nós a construção crítica de generalizações, eles precisaram pensar em como vivenciar pequenos esquetes, cada um de uma situação totalmente diferente, embora a base de leitura para se apropriar dos conceitos fosse a mesma. Um grupo precisou trabalhar com o conceito porque eles faziam parte de uma situação de retrofit na cidade de São Paulo, em que metade das pessoas que ocupavam o prédio seriam deslocadas. E eles teriam que discutir quem ficava, quem saía, com quais critérios eles definiriam isso. Então, o conhecimento que eles estavam trabalhando, teoricamente, a partir das leituras várias que fizeram, e da experiência concreta de emoção com aqueles sonhos queimados, servia agora para que eles reproduzissem isso em diálogos e análises de diálogos que eles construíram por meio de uma brincadeira com situações gravíssimas da nossa sociedade, com as quais a gente brinca para construir a possibilidade de uma outra ideia surgir e ser constitutiva das futuras formas de agir desses alunos, porque daí vem a produção social da mudança, que é aí a proposição de um manifesto sobre as questões de habitação na cidade de São Paulo, em que ideias contrárias eram debatidas num diálogo e numa interação muito semelhante a essa que a Isabel propôs, e que as crianças, ao fazerem isso, tinham a oportunidade de perceber as nuances de valores e de ideias, de propostas que poderiam ser alcançadas de forma coletiva e colaborativa. E assim construíram um manifesto com aquilo que seria em comum as ideias para a habitação na cidade de São Paulo. Essas propostas, elas têm um teor que a gente chama de decolonizador. Elas estão na base de uma visão de decolonialidade, porque elas fogem, quebram com as amarras de uma visão que vem de uma superioridade do grupo do Norte, que se coloca para a gente como uma imposição de valores. Ela é uma reação, então, a essa visão que coloca no patriarcado algumas visões que constrangem nosso modo de pensar, de agir, e nos colocam dentro de uma lógica pré-determinada, imposta por alguns como aquela que deve ser a correta, e desconsidera modos próprios e locais de fazer história. Nesse sentido, a gente segue aquilo que fala Quijano, que é preciso um desfazer dessas subjetividades colonializadas e um refazer dos sujeitos como sujeitos descolonizados. E nessa direção a gente acredita que esse movimento ele tem
potência de criar uma nova praxis do viver, com uma preocupação que está na questão da libertação dos sujeitos dessa necropolítica, dessa necroeducação, porque alcança as esferas do existir, do pensar, do fazer, e se propõe, como dizia o Mignolo, a uma vida harmoniosa e plena. E isso só é possível considerar quando a gente tem como base a ideia do inédito viável do Freire, que propõe para a gente que, frente a situações de gravíssima intensidade e dificuldade, é preciso construir o algo novo, que não existe ainda, mas é possível de se realizar. E para fazer isso, para o nosso grupo de pesquisa, é preciso resistir e expandir, ou seja, usar a nossa força de nos manter em vida, a nossa intensidade de existência e na nossa resistência de nos manter em processo de expansão, que é essa capacidade de nos movermos transcendendo os nossos limites, criando as nossas possibilidades, mantendo aspectos necessários e queridos por nós, mas construindo novos que respondam à realidade. Então, para fechar, eu deixo uma pergunta e algumas considerações. Como conectar-se com o outro para a construção de uma realidade menos desigual, menos injusta, que não silencie vozes pelos processos imperialistas, desenvolvimentistas e neoliberais? Para mim, juntamente com a Antonieta Megali, que é minha parceira em muitas apresentações, é preciso construir uma produção conjunta de significados que tragam múltiplos recursos, formas de pensar, agir, ensinar, considerar o outro. E é preciso conhecer possibilidades existentes, produzir alternativas para escrever uma nova história. Muito obrigada. Muito bem. Cadê a Glícia? Muito bem, vamos lá. Nós temos já umas perguntas, de um modo geral, o público está interagindo e estão interconectados conosco, fazendo vários comentários. E eu acho que tem uma pergunta inicial, Glícia. Eu vou seguir a ordem das apresentações e tem uma pergunta inicial para você que eu acho que ela é bem interessante, para talvez até você ampliar alguns pontos que você tocou na sua apresentação, que é do Adail, né? O Adail pergunta assim: há práticas cotidianas que permitem letramento e práticas feitas para letrar? Podemos pensar nas primeiras como práticas letradas, em que há letramento? O que acham de método essas últimas? Enfim, acho que há uma provocação aí que dá até para você ampliar alguns pontos, né, que você tratou na sua fala. Adail Sobral, né? Ótimo. Isso. Eu vi que tem aí Adail Sobral, Francisca lá do CEALI está aí também, né? Ótimo, tem muita gente boa, querida. Iago Reis, ótimo. Olha, eu acho que essa pergunta daria para a gente refletir um monte a respeito dela. E eu acho que aqui nós levantamos muitas questões. Na fala da Fernanda, eu fiz aqui uma série de anotações, porque a gente propôs essa mesa para pensar que não existe a possibilidade de colocar dicotomicamente alfabetização e letramento, né? Na sequência, nós fomos mostrando que pensar em letramento significa pensar em resistência, em multiplicidade, em vários olhares, fazeres e saberes, não é? E isso traz uma série de questões que nos fazem pensar que essa ideia de unicidade, de método, o método, as evidências científicas do método, isso é uma espécie de tentativa de silenciar. Tentativa de silenciar quem está pensando na interação, na argumentação, na ideia de construir com o outro. Então, nesse sentido, voltando à pergunta do Adail Sobral, o que eu quero dizer é que, quando eu penso em letramento, eu não
eu prefiro não separar. Existem as práticas de letramento e existem as... Não, eu penso o seguinte, que quando se pensa em usos sociais da escrita e quando a gente pensa em leitura e oralidade, oralização da leitura, a gente está pensando também no pano de fundo, o cenário é a escrita, há práticas de letramento se desenvolvendo. Então, por exemplo, nós todos fomos imersos por obrigatoriedade, num momento de pandemia, nesse meio virtual. E quantas práticas de letramento nós temos desenvolvido, não é verdade? Essa plataforma, por exemplo, é a primeira vez que eu estou trabalhando aqui nessa plataforma. E a gente está se reinventando nesse processo, né? Então, assim, eu não vejo, Adail, como ponto... crucial a ideia do método. Eu acho que a gente tem de ver que os estudos de letramento nos trazem a perspectiva da multiplicidade. Então, assim, não é o método que vai trazer respostas. Na verdade, o que nós temos é de ficar de olho nas perguntas, né? Mas eu acho, Adail, sua resposta muito provocadora e acho que a gente poderia continuar a pensar um pouco sobre isso. É isso mesmo. E aí, o Adail sempre faz isso, né? Ele provoca a gente para ir além do que a gente falou, né? Fernanda, eu acho que tem uma pergunta aqui que caberia para nós duas, sabe? A Rosiane Santana pergunta assim, acho que cabe para a Glícia também. Como transformar a educação brasileira se o projeto de Estado está cada vez mais articulado ao modelo neoliberal de sociedade e cada vez menos ao projeto de educação popular e inclusivo? Acho que cabe para todas nós essa pergunta, não? Se quiser, eu Pode posso começar. começar. Eu vou dizer que os projetos neoliberais estão aí. A gente vive uma sociedade capitalista, a gente está aí com as escolas voltando a ter aulas presenciais, quando a gente sabe que a situação ainda não tá resolvida, a doença não acabou, a gente vê as pessoas num movimento negacionista, mas não é por isso que a gente vai também agir dessa maneira. A gente precisa formar grupos, a gente precisa entender que essas ações são aquilo que a Bader Savaia chama de sofrimento ético-político. A gente vive numa negação que é base para a gente manter o mínimo de existência, e algumas pessoas se negam a acreditar que estão nesse caos, e aí elas preferem viver na ilusão. No nosso caso, a gente precisa construir o inédito viável do Paulo Freire, essa possibilidade de ir além. E essa possibilidade de ir além só vai quando a gente se une a outros. Então, quando eu faço essa live aqui com duas colegas que também comungam com os ideais de sociedade justa, equitativa, uma sociedade em que a justiça seja maior do que simplesmente a possibilidade de ganhar sobre o outro, eu acho que aí a gente consegue achar as brechas, porque no meio desse caos a gente está fazendo muitos projetos, e esses projetos acontecem justamente porque a gente tem o outro que nos fortalece e nos faz ir além. Então, para mim, isso é central. Então, eu acho que eu também responderia isso, que os embates e os confrontos, eles são estimulantes, né? Então, é exatamente o momento e a oportunidade para nós irmos além e nos reinventarmos, né? Então, naquela perspectiva da interação argumentativa, a gente precisa do confronto. Então, se é essa a realidade que nós temos pela frente, é ela que vai nos instigar a encontrar alternativas, que a Fernanda está chamando a atenção, né, para o inédito viável, alternativas que talvez nós nunca tivéssemos pensado até então, né? Então, eu vejo que há uma dificuldade, claro, né? Muitas vezes a gente pode se sentir sufocado, né, por essa opressão que o liberalismo provoca sobre nós, mas ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é uma oportunidade para nós encontrarmos alternativas. Então, a minha reflexão a partir dessa pergunta tão instigante é que a gente tem aí a chance de encontrar e de começar a fazer uma prática pedagógica, talvez de um jeito que a gente nunca tenha feito até então.
Glícia, quer falar alguma coisa acerca dessa pergunta? Acho que Eu ela quero, comentada é você. eu quero dizer que, mesmo em tempos de tantas tristezas, de tantas perdas, a gente não pode perder a, a necessária coragem de ousar. Né? E isso lembra também muito Paulo Freire, né? Então, assim, essa luta que nós estamos, que essa mesa aqui está representando, né? Essa luta é de todos os brasileiros? Não, não é de todos os brasileiros, infelizmente. Mas é uma luta de quem tem coragem de dizer assim: olha, as coisas estão sendo, elas não são e pronto. Então, há pessoas que estão querendo dizer: olha, é isso que nós temos, então é isso que será. Não, não é assim, né? Nós temos de resistir. E sendo professores que trabalham com linguagens, nós temos uma obrigação maior ainda, porque a ideia, alguém falou aqui no chat, precisamos desenvolver leituras críticas, não deixar passar leituras superficiais. É verdade. O desenvolvimento da leitura crítica, neste momento em particular, é ainda mais importante. É isso. Gente, tem muitos elogios, tem muitas palavras de carinho aqui nesse chat. A gente agradece muito a presença de vocês. Depois de um dia inteiro de atividades, estão aqui com a gente. A gente já começou um pouco mais tarde, né? Era uma questão de necessidade de horário. Então, eu acho que a gente fica com o carinho todo de vocês aqui e podemos encerrar. Eu queria pedir para cada uma palavras finais. Bom, posso começar. Pode falar, Glícia. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Me fortalece saber que tem pesquisadoras em outros cantos desse país preocupadas com coisas semelhantes. Me alegra profundamente ver aqui nos comentários outras pessoas que também estão aí lutando pela resistência num momento tão difícil. Isso é que nos fortalece, que nos faz ir em frente. Queria agradecer, então, essa energia revigorada que esse momento cria para a gente. E queria dizer que aqueles de vocês que quiserem conhecer o trabalho que a gente faz, porque o nosso trabalho é de resistência, procurem as brincadas que a gente faz, que é um espaço de construir o brincar como forma de transformar. É uma forma de fazer pesquisa em função das demandas da sociedade. Então, a gente... Legal. Essa opção, se vocês quiserem conhecer, é só procurar no Facebook Brincadas, vocês vão achar. Obrigada. Glícia? Eu também gostaria de agradecer a companhia da Fernanda Liberali, da Isabel Azevedo, dizer que aprendi muito com a fala de vocês, foi ótimo, fiz uma série de anotações, e isso está trazendo muitas boas ideias. As boas ideias nascem assim, né, dessa junção de ideias, né? Então, nesse sentido, eu também gostaria de deixar aqui o meu e-mail, e aí quem tiver interesse pode mandar perguntas ou contribuições, né? Eu acho que a gente cresce muito nesse processo. Meu e-mail é gliciatinoco@sct.ufrn.br, SCT de Escola de Ciência e Tecnologia, sct.ufrn.br. E aí a gente pode continuar essa isso, ótimo, tá aí. E aí a gente pode continuar essa rica interação. Tá bom? Muito obrigada, um abraço bem grande para vocês, se cuidem, usem máscara. Muito bem. Gente, eu acho que é isso, nós tivemos, o objetivo dessa mesa era ser instigante, né? Desde o começo nós falamos sobre isso, acho que a gente conseguiu, né? Deixar as pessoas com um gostinho de quero mais, vamos pensar juntos, vamos encontrar novos caminhos para a gente conseguir enfrentar situações tão difíceis pelas quais estamos passando, e então acho que a gente está feliz em terminar com muitas possibilidades ainda pela frente. E a gente convida todos que estiveram conosco até agora a arregaçar as mangas, a dar as mãos e encontrarmos essas possibilidades sempre no diálogo, na interação com o outro. É isso, meninas? Vamos encerrar?